APRASC, Associação de Praças do Estado de Santa Catarina. Fone 3223-2241. Acesse www.aprasc.org.br. Começa agora mais um Floripa em Foco com a APRASC, a Associação de Praças do Estado de Santa Catarina. Conosco no estúdio o presidente da APRASC, o soldado Elisandro Lotin. Bem-vindo, Elisandro. É um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Boa tarde aos telespectadores. Isso. Estamos aí à disposição para poder fazer esse debate novamente, inserir esse debate com relação à segurança pública, para os internautas, para os, telespectadores e para os próprios praças da Polícia Militar e do Bombeiro Militar. Isso, bem lembrado. Internautas, telespectadores e boa tarde. Estamos ao vivo nesta tarde e toda noite, todo dia, a partir das 22 horas, tem a reapresentação do Floripa em Foco. E o Elisandro Lotin já falou em outros Floripa em Foco, aqui mesmo, só tem aqui na TV Floripa, né, Elisandro? Sobre uma assembleia que estava sendo chamada, foi chamada com toda a categoria e que aconteceu neste 3 de junho, lá na sede da ANC, Associação de Médicos Catarinense. Teve bastante gente na Assembleia? Na verdade foi no dia 4, foi ontem, dia 4. Hoje é dia 5? Hoje é dia 5, então foi dia 4 ontem. Essa Assembleia já vinha sendo convocada por nós já desde o início desse mês, uma Assembleia que já estava inclusive programada já para acontecer nesse mês de junho por conta dos encaminhamentos salariais que nós estávamos aí em conversa com o governador, pleiteando com o governador, com o governo em si. Então havíamos convocado já há cerca de um mês e foi espetacular, Veio gente de todo do estado todo, Foi uma das maiores assembleias que nós realizamos até hoje na história da APRASC. Não vou dizer a maior, porque teve uma, se me falha a memória, que foi maior, mas foi uma das maiores, sem sombra de dúvida. Tínhamos lá em torno de 1.500 policiais e bombeiros militares. Teve que botar som de improviso ainda no lado Tivemos, de fora, inclusive, nós tínhamos contratado o auditório lá da Associação Catarinense de Medicina, que é para 850 pessoas, lotou o auditório e ainda tivemos que colocar som na parte externa, porque o pessoal acabou ficando fora. Mas foi fantástico, foi magnífico. Para recapitular então rapidinho, Elisandro, qual era o motivo, qual era a pauta dessa Assembleia Geral? Nós desde o início do ano, nós viemos, assim que assumimos a APRASC, que a gente vem fazendo contato com as autoridades do Estado, o governo do Estado, enfim, o próprio Comando Geral da Polícia Militar, secretário de Segurança, na perspectiva de encaminhar soluções para a questão salarial dos policiais militares, dos bombeiros militares, na questão de plano de carreira, outras questões mais pontuais, e fomos fazendo esses contatos, essas reuniões. E havia um compromisso, e há ainda um compromisso do governo do Estado, de que a partir do mês de maio, junho, estaria aí nos recebendo efetivamente para encaminharmos uma solução para essa questão salarial. E tem audiência agendada? Não, temos reuniões. Fizemos ao longo desse período aí de 6 meses várias reuniões com as autoridades e ainda estamos nesse processo de reunião, de encaminhamento. Fizemos aí ontem a Assembleia porque já havia algumas propostas aí que já foram elaboradas. A própria APRASC elaborou uma proposta, o Comando Geral da Polícia e do Bombeiro Militar também elaboraram uma proposta, e o governo do Estado está elaborando ainda uma proposta que vai ser apresentada. Ele já havia apresentado uma proposta que foi discutida na Assembleia. O Comando Geral da Polícia Militar, sim, e do Bombeiro, já havia, tem uma proposta, a proposta do subsídio, que ela foi protocolada junto ao governo. É importante que se frise isso, não é uma proposta do governo, é uma proposta do Comando da Polícia Militar. Mas o comando não é do governo? Mas aí o comando, através avaliando a sua perspectiva, idealizou essa proposta e está encaminhando ao governo para que o governo acate ou não essa proposta. Então não é uma proposta. Nós temos 2 propostas hoje que estão na pauta, na mesa. Do comando e a da APRASC. A do comando, que é essa proposta do subsídio, e a da APRASC, que é a proposta que também os valores são basicamente os mesmos, só que muda o formato. E a grande discussão que nós fizemos ontem na nossa Assembleia foi justamente o formato. O modelo que o comando está querendo instituir, que é um modelo de pagamento no formato de subsídio, foi discutido ontem lá, e aí tem a proposta da APRASC. Obviamente que nesse contexto o governo do Estado também tem que apresentar uma proposta, ou acatar uma das propostas que estão na mesa, ou apresentar uma terceira. Que é o que ficou acordado, a partir das reuniões que nós temos tido com as autoridades, e ontem, inclusive, o próprio secretário da Administração, secretário de Erli Anunciação, inclusive fez uma fala, a gente teve uma... ele esteve lá? Não, nós fizemos uma caminhada, da Associação Catarinense. Foram até o centro Exatamente, fomos até lá, ele gentilmente nos recebeu lá e acabou fazendo uma fala, se comprometendo, então, a apresentar também, a analisar a proposta da APRASC, a analisar a proposta do comando e apresentar uma proposta do governo do Estado, que seria
no dia 17. Você falou que a proposta do comando é de subsídios. O que implica exatamente O subsídio é um formato de pagamento que não entra na aposentadoria, não... Na verdade, ele entra, né? O grande problema do modelo de subsídio, e aí a avaliação da Assembleia de ontem por unanimidade, né, é justamente uma questão que é muito pontual e a sociedade, os próprios praças precisam saber. O subsídio ele é um valor único no salário. É como se você pegasse lá o seu contra-cheque e tivesse lá, subsídio, tanto. Para todo mundo igual. Para todo mundo. Soldado, cada graduação na polícia e no bombeiro militar, mas linear para todo mundo. Todo soldado ganharia aquele valor, todo cabo ganharia aquele valor, enfim, cada graduação. Sim. O grande problema está justamente aí. No momento em que tu institui esse modelo de subsídio, direitos históricos dos praças da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, como, por exemplo, a própria hora extra, né, nós somos o único estado que percebe esse valor remuneratório, ela é extinta, né, o subsídio extingue, ele absorve esse valor e extingue a lei que determina a hora extra. Não só a gente está falando da hora extra, mas na verdade são 4 ou 5 direitos aí históricos das categorias dos militares estaduais que serão extintos no momento em que se institua esse modelo de subsídio. E o debate que nós fizemos ontem lá na Assembleia, com cerca de 1.500 profissionais, praças da Polícia e do Bombeiro, é justamente isso. O que nós queremos enquanto salário? Vamos mudar a forma de pagamento? É subsídio, não é? Enfim, e unanimidade, né, não teve nenhum, todo mundo, de forma muito democrática, de forma muito aberta, muito franca, né, expuseram as suas ideias, uns a favor, outros contra, mas aí após os debates todos, cerca de 4 horas de debate, nós deliberamos, né, por unanimidade, que a PRASC, ou os praças da Polícia e do Bombeiro Militar, representados pela PRASC, e aí é importante que frise, não só pela PRASC, porque inclusive ontem nós convidamos representantes de outras entidades de praças, Associação dos Subtenentes e Sargentos, Associação Alvorada dos Praças da Reserva, o próprio Centro Social dos Cabos Soldados. Nós agregamos todo o conjunto de entidades representativas de praças, né? A PRASC tomou essa liberdade, fez esse convite. E eles vieram também entram no rolo, né? Se somar nesse processo. E foi deliberado por unanimidade que a gente não aceita a perda desses direitos históricos. Por exemplo, o triênio, vintenária, a própria questão da hora extra. Vintenária? Vintenária é que quando o policial, o bombeiro faz 20 anos, ele tem um percentual em cima do soldo. Isso acabaria com esse tal de subsídio. Com a instituição do subsídio, esses valores, a gente tem chamado de penduricalhos, né? Qualquer tipo de penduricalho que tenha, eventualmente, na folha de pagamento do profissional de segurança pública, do praça, ele é absorvido e a lei é extinta. A lei que concede aquele valor, ela é extinta. Né, e fica aquele valor. A proposta já continha isso, já contém isso, está no bojo da lei, está no bojo da lei. E aí justamente essa é a grande dificuldade, né, corroborada pela PRASC, né, delineada pela PRASC e corroborada ontem nessa assembleia que nós tivemos ontem por esses 1.500 policiais e bombeiros que lá estiveram. Elisandro Lotin, soldado Elisandro Lotin, né? Presidente da APRASC, a Associação de Praças do Estado de Santa Catarina. E o Elisandro acabou de falar sobre a proposta do comando da Polícia Militar, apresentada na Assembleia dos Praças, realizada justamente para discutir a questão salarial. E a proposta da APRASC. Como é que é a proposta da APRASC? A APRASC tem uma coisa que é importante se frisar, que valores, né, em termos de valores, e aí eu não tenho de cabeça os valores aqui, mas os valores que o comando está propondo com relação ao subsídio e os valores que a APRASC está propondo com relação à nossa proposta são basicamente os mesmos. A diferença é muito pequena. Sim. Então, nós não podemos nos iludir com a questão dos valores. Os valores são basicamente os mesmos. A diferença é que na proposta da APRASC nós não perdemos os nossos direitos históricos, e na proposta do comando há essa perda desses direitos por uma questão, inclusive, legal. O próprio artigo 6º, se não me falha a memória, da proposta do comandante, ele diz textualmente, revogam-se as disposições em contrário. Ou seja, todas aquelas leis, hora extra, que é a Lei 137/95, a Lei 333, que é uma conquista histórica dos subtenentes da Polícia Militar, é revogada, a promoção, uma graduação acima, a partir do momento que o policial vai para a reserva, é revogada. São direitos que a gente adquiriu aí ao longo de muita luta. O triênio. Isso tudo é revogado. É revogado. E a nossa proposta tem os mesmos valores, né? A gente comprovou isso lá por números, coisa e tal, e não extingue nenhum desses direitos. Né? E chega basicamente nos valores. Basicamente, nós estamos pedindo ali a antecipação da incorporação desses abonos, que é uma lei que já está em vigor, são abonos que nós recebemos desde a época do antigo governador. A gente está sendo incorporado esses valores hoje, nós pedimos a antecipação da incorporação desses valores, pedimos aí a incorporação de 40 horas extras, que nós recebemos com mais 102 noturnas, incorpora isso no salário. 40 horas extras? 40 horas extras que a gente recebe normal, né? Incorpora, pega esse valor, transforma isso em valor pecuniário, incorpora na hora extra e mantém a lei de hora extra para que a gente possa fazer mais 40, ou seja,
Sinteticamente falando, incorpora 40, libera mais 40, antecipa os abonos e cria um adicional de 30% de periculosidade, né, que os Não tem policiais, periculosidade que nós não temos hoje? periculosidade no Estado, né, os policiais e bombeiros militares, a despeito do risco de vida que nós corremos todos os dias nas ruas, nós não recebemos periculosidade. Então, sinteticamente, seria isso, né? Os policiais e os bombeiros militares têm consciência da nossa proposta, está lá no site da Prasc, está no fórum, né? Está bem divulgada no próprio jornal da entidade. Né? Então, ela chega mais ou menos nos valores que o comando está propondo no modelo de subsídio, só que não extingue esses direitos que a gente tem como histórico, e a Assembleia de ontem corroborou isso como sendo básico para nós. Tá. Elisandro, antes da gente ir para o breve intervalo, eu tenho aqui na mão uma reportagem feita pelo gabinete do deputado Sargento Amaury Soares, que já foi presidente da Prasc antes de você, né? O presidente anterior era ele. Isso. E aí ele cita aqui um dado que eu achei interessante. Pela proposta do comando, no âmbito dos oficiais, o salário do coronel seria atrelado ao do procurador de justiça do Ministério Público, que fica no valor de R$ 26.500 e alguma coisa. 26.500 seria o salário máximo de um coronel. Do coronel, que está atrelado pela proposta do subsídio, né? Que está atrelado ao salário do Procurador-Geral de Justiça, né? Do Ministério Público. Do Ministério Público, que é o chefe dos procuradores, dos promotores do Estado. Então, eles atrelam, por conta da carreira jurídica que eles tiveram aí o ano passado aprovada na Assembleia Legislativa, eles atrelam esse vencimento deles ao Ministério Público. E a partir do momento que eles fazem isso, eles passam a perceber valores com base no salário do Ministério Público. Isso significa dizer o quê? Que cada vez que o Ministério Público receber aumento, os oficiais que estão atrelados também receberiam esse reajuste que está ali atrelado, né? É bom que se frise que o Ministério Público tem dotação orçamentária própria, portanto, eles, no momento, para eles mesmos, não independem aí de lei de responsabilidade fiscal, aquela ladainha toda. Já no caso dos praças, na mesma proposta do subsídio, na mesma proposta, o subtenente, que seria a graduação maior no nível dos praças, também estaria atrelado ao do Ministério Público. E teria salário de R$ 13.950. Exato. Ocorre que o próprio governo, e isso nos foi dito pelo próprio governo, e a gente também já tem essa variação, essa vinculação nossa, aliás, a própria vinculação dos oficiais com o Ministério Público pode ser questionada judicialmente. Pois é, eu não entendi por que essa vinculação. Por que não vincularam ao do governador? Porque são carreiras distintas. Hoje eles estão vinculados ao governador. Eles querem sair do vínculo do governador para passar para o Ministério Público, justamente por a questão do teto salarial. Que é maior, talvez. Exatamente. Certo. Exatamente. Ocorre que essa vinculação do Ministério Público, aliás, dos oficiais da Polícia Militar com o Ministério Público, a despeito de eles terem carreira jurídica, ela é contestável do ponto de vista jurídico. Ou seja, em síntese, nós estaríamos criando uma lei que com certeza seria contestada na Justiça e seria declarada inconstitucional, como já o foi em outra oportunidade. E se a lei deles é inconstitucional, se a vinculação deles com os procuradores já é inconstitucional, e eles têm carreira jurídica, no caso dos praças ela é mais inconstitucional ainda, porque nós não temos carreira jurídica. Não tem carreira jurídica? Nós não temos, os praças da Polícia Militar não têm esse vínculo, essa pecha de ter carreira jurídica. A carreira jurídica na Polícia Militar e no Bombeiro Militar é só para o oficialato, não é para os praças. Mas mesmo assim ela é discutível do ponto de vista jurídico. E a grande questão, o grande imbróglio que se coloca, além daquela perda dos direitos que eu havia me referido anteriormente, tem toda essa questão legal, e inclusive foi citada essa questão legal pelo próprio governo em conversas que nós obtivemos aí, ou temos realizado ao longo dos anos. Então há uma dificuldade nossa dos praças com relação a essa questão.